Fala aí, olha só, eu tô gravando daqui do bicicletário do meu prédio que eu vim trazer meus filhos em casa e eu vi dois comentários que eu precisava fazer uma observação. É, falando sobre, para estudar para o TJ, para passar para o TJ tem que ser um gênio, é muito difícil, só quem se dedica e muito e tal. E outro falando que, estudar é fácil, é só sentar e estudar porque a lei seca tá ali, é só copiar e colar. Cara, respeita a sua história, o seu caminho. A primeira coisa que você tem que fazer para estudar, e é por isso que eu gosto tanto dessa prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diferente das outras, você tem uma constância, você sempre vai ter essa prova, assim, claro, sempre, né? O mundo pode acabar amanhã. Mas assim, você vai ter uma prova uma atrás do outro. Esse ano, de repente, 2025, vai ter duas provas, da Grande São Paulo e depois talvez da capital de novo. Então, assim, estudar é muito difícil, mas, assim, respeita a sua história, porque você tem que entender primeiro por que você tem dificuldade de estudar, onde que você está hoje. Você é motorista de Uber, você é pintor de parede, você está me ouvindo aqui enquanto você está ali no ponto de ônibus, você chegou em casa, está descansando. Cara, a vida é corrida pra caramba, é muito difícil. Você tá trabalhando muito. E aí você fala assim, estudar é fácil. Não, estudar, primeiro que a gente nem sabe o que que é estudar. Se eu chego pra você e falo assim, é só flambar uma carne ali. O que que é flambar? Então assim, o que que é estudar? E aí antes de começar a estudar com um método maravilhoso de alguém que tirou 90 pontos, que vende drink na praia, pensa, o que que é estudar pra você? Né? O que significa estudar? Eu vou dar o meu depoimento rápido aqui, rapidinho. Quando eu era adolescente, eu estudei do primeiro ao quarto ano. Colégio, tudo foi colégio público. E assim, foi maravilhoso, foi legal. Lembro da tia Sandra, aquela coisa toda. E aí, quando chegou na quinta série, foi um desastre. Eu fui estudar num colégio perto da favela. Meus pais vendiam quentinha. Eu tinha que sair da escola correndo para entregar a quentinha. E depois de tarde ia pro posto vender salgadinho com suco e tudo mais. E nesse fator já estava ruim. E na escola era uma escola que era violenta pra caramba, era o pessoal que aprendia na base do tapa. Então todo dia, meus pais se dedicavam e botavam um materialzinho bonitinho na mochila, né? Aquela coisa assim de adolescente. E eu sumia meu material, sabe? Meu caderno, meu estojo. Vitimismo. Não, cara, é condicionamento. Você vai se condicionando à porcaria. Às vezes você se condiciona a qualquer coisa, porque você acha que a vida é assim, mas não é. E aí, como que você vai estudar assim? E aí você já começa desse ponto, não conseguindo estudar direito. E você não sabe nem o que é estudar. Então, assim, estou enrolando aqui para dizer que o quê? Para estudar é uma série de fatores. Respeita a sua história. Depois que você entender como que é a sua história, por que você não está conseguindo estudar direito, por que você não está conseguindo sentar para ler algum material, aí você vai ver qual é o seu ponto fraco. Seu ponto fraco é matemática. Por exemplo, meu ponto fraco é matemática. O que eu comecei a fazer? Peguei questões do fundamental mesmo. Pegava a prova lá de merendeira, não menosprezando a profissão, mas concurso público de gari. Tem lá assim, ele varre uma rua em 2 dias. Quantas ruas ele varre em 4? Pô, 2, 4, acabou. Então assim, eu fui pegando a matemática bem do básico, fazendo exercício como se fosse um exercício físico, saindo daquele sedentarismo, né? E dali eu comecei a melhorar um pouco mais na matemática e assim fui fazendo com as outras matérias. Tô com meus 40 anos. Eu conheci um cara aqui na internet, o João Carlos Espíndola, ele tá com seus 50 e plau. Ele fez o ensino médio pelo Enseja. Você sabe o que é o Enseja, né? É aquela prova que você faz para alcançar um nível que às vezes o cara não conseguiu estudar numa escola regularmente. Então, assim, ele está muito emocionado que ele conseguiu fazer a prova dele e conseguiu passar e ficou na posição 52. Ele foi nomeado finalmente, ele comemorou pra caramba, se emocionou e tudo mais. E é isso que eu falo, gente. Olha só, é muito difícil estudar. Não acredite nisso que é fácil. Primeiro que você tem que saber qual é a sua história. Respeita a sua história. Por que você está aí onde você está hoje? Por que eu estou aqui onde eu estou hoje? Entendeu? A gente precisa entender a nossa história, cara. Depois que a gente entender e respeitar a nossa história, aí a gente começa. Entendeu? Aí a gente começa, dali a gente vai começar, onde que eu quero chegar? Quero fazer a prova do TJ? Eu não sei nada de matemática, então começa de matemática. Não sei nada de lei, começa a ler. E aí o estudo, que eu hoje falo para os meus filhos, né? O que eu falo, o que é estudar para os meus filhos?
é você pegar um material que está aqui, no PDF, num quadro, num desenho. Outro dia eu fiz uma brincadeira com eles, peguei um papel em branco, desenhei uma bolinha e eles tinham que desenhar no outro papel. Então assim, o estudo vai ser isso. É você pegar um material que está aqui no PDF, botar na sua cabeça e botar no outro papel o que você acabou de ler. Parece bobo, sabe? Parece bobo fazer isso. Mas com o tempo você vai botando uma palavra que você lembra. Depois você vai botar duas palavras, daqui a pouco você vai botar uma frase. Quando você vê, você está conseguindo pegar um parágrafo inteiro só copiando assim. Então, assim, estudar é muito difícil, porque a gente nem sabe o que é estudar. Então, ó, vai copiando. Eu estou fazendo assim, e é isso. Mas o principal é respeita a sua história. Estudar é difícil. Né? E eu estou falando isso aqui como se eu estivesse falando com um amigo meu, que sou eu mesmo. Né? Outro dia eu não passei, comentei aqui no vídeo, e foi triste, mas assim, tá, mas olha meu caminho de estudo, foi péssimo. Não porque eu não quis, porque a condição que estava ali foi bizarra. Foi bizarra. Então a sua condição também deve ter sido assim. Então, ó, a prova do TJ de São Paulo vai ter ano que vem, vai ter esse ano, depois vai ter de novo. Então começa. Começa devagarzinho. Começa com material gratuito, começa a ver onde você tem dificuldade e vai dali, ó. E vai seguindo o seu caminho. Na hora que você começar a aprender, você vai ver que você consegue, você vai querer estudar mais e você vai buscar mais. Tá bom? Então, ó, estudar é difícil. Respeita a sua história e começa. Tá bom? Quero ver todo mundo formado e eu também. Abraço!